E aí, galerinha do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Curiosidade News. E no vídeo de hoje, eu trago curiosidades sobre uma série americana dos anos 2000. Eu estou falando de Cold Case, é isso aí. Mas antes disso, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like no vídeo. Bora pro vídeo, galerinha! Então, hoje eu vou falar dessa série americana chamada Cold Case. Esse é o nome americano da série. Essa é a primeira curiosidade. Cold Case, que ao traduzir, essa série vai receber o nome de Arquivo Morto. Certo, galerinha? Mas vejam só o seguinte, tá? Essa série, pessoal, são detetives que vão resolver casos, tá? Que no passado foram arquivados ou foram esquecidos, tá? E ficaram sem solução. Exatamente, são assassinatos, pessoal. Exatamente, certo? Mas assim, eles vão resolver, ou seja, colocar o verdadeiro assassino atrás das grades. E por algum motivo, por alguma circunstância, o caso é reaberto. E quando o caso é reaberto, ele é investigado todo de novo. E ao ser investigado todo de novo, é descoberto o verdadeiro assassino e como é que foi que a pessoa morreu. Certo? Exatamente. Outra coisa, pessoal, tá? Próxima curiosidade. O que chama atenção nesses casos, pessoal, tá? É que assim, esses casos que ficam esquecidos ou arquivados, certo? São resolvidos de uma vez por todas, tá? E não somente isso. Quando resolvem, eles chegam até ao ponto de inocentar alguém que estava preso. Porque são casos que também, olha só, olha a curiosidade, foram resolvidos na época em que aconteceram, tá? Alguém foi preso pelo crime, certo? Porém, pessoal, essa pessoa é inocente, estava pagando por esse crime até aquele dia que o crime foi solucionado de vez. Então, exatamente, estava preso, injustamente. Era um inocente preso. Vejam só como é que as coisas funcionam, pessoal. Chegam a esse ponto. Certo? Outra coisa que chama atenção, próxima curiosidade, é a terceira já, tá? É o seguinte, pessoal, vocês devem pensar, só são resolvidos casos a partir dos anos 2000, já que a série, se passou nos anos 2000. Errado, galerinha. Aí é que tá outra curiosidade, que é o seguinte, são resolvidos casos independente do ano e da década. Tá? Tem casos dos anos 50, anos 60, anos 70, anos 80, até dos anos 90, certo? O mais antigo que esses detetives resolveram é um caso ali do início do século XX, no ano de 1918. Foi o mais antigo caso de assassinato, o homicídio, que foi resolvido por esses detetives, galerinha. Exatamente. Eles vão até o fim e descobrem quem é o verdadeiro assassino. Mas vejam, é um caso de 1918. Veja quantos anos faz. Certo? Mas é por isso que essa série, é boa de assistir e mostra, tá? Que na época que os casos aconteceram, não foram resolvidos de forma correta, ou foram arquivados ou esquecidos. É isso que chama a atenção. E o caso volta e é resolvido de uma maneira, como é que a gente diz assim, na maneira correta e colocando o verdadeiro assassino atrás das grades. Porque até então, até o caso ser reaberto, o assassino estava solto. Estava solto. Certo, galerinha? Outra coisa que chama a atenção é a circunstância, tá? Que o caso ele é reaberto. Essa é a próxima curiosidade, a quarta. Certo? Vejam só, a circunstância que faz reabrir um caso pode ser qualquer circunstância. Qualquer circunstância, pessoal. Sabem por quê? Porque pode ser um bilhete, pode ser uma carta, pode ser uma foto, pode ser alguém que venha trazer alguma informação,
né, sobre o crime que aconteceu, ou trazer alguma pista que leve à reabertura desse caso. Então a circunstância é variada. A circunstância é variada, essa circunstância, né? Tanto que já apareceu alguém que foi preso, né, e para conseguir, digamos assim, um acordo, tinha informação sobre um determinado assassinato, e aí deu essa informação, tá? Para ver se conseguia um acordo, certo? Exatamente, aí deu essa informação. Ou é uma carta, um bilhete, alguma coisa que mostra que não aconteceu do jeito que foi contado. E o caso estava lá, dentro de uma caixa, nos arquivos, no chamado arquivo morto, que são casos esquecidos, arquivados e até resolvidos de forma errada, na devida época. Exatamente. Certo? Próxima curiosidade. O que será tratado no episódio e o caso que será resolvido, né? No início do episódio é mostrado, né, quem é que aparece ali assassinado e, né, que é a pessoa que vai se tratar, e mostra o caso sendo arquivado ou colocado em esquecidos ou até desaparecidos. Tem isso também. Tem desaparecidos que depois acabam encontrando. Certo? Então vejam, circunstâncias, pode ser qualquer uma circunstância que faça reabrir. Mas reabrindo, né, é solucionado de uma vez por todas. E mais uma coisa, galerinha, esses casos que são resolvidos, vocês sabiam que ajudam até a salvar pessoas? Vocês sabiam disso? Sabe por quê? Porque tem casos nessa série, pessoal, que é do que a gente chama de serial killer, ou seja, assassino em série, que já matou 3, 4 pessoas, né? E quando esse caso veio à tona, o que aconteceu? Conseguiram salvar a 5ª pessoa de ser morta por esse assassino. Então veja até que ponto chega. Tu resolve o caso e ainda salva mais uma vida. Certo? Exatamente, chega até esse ponto, serial killer. Tá? São diferentes, como se diz assim, diferentes assassinatos, mas que dependendo de como aconteceu, né, para resolver fica uma questão assim, que é resolvido, o assassino vai, mas chega ao ponto de salvar vidas. Sim, chega a esse ponto também. Certo? E quando eles começam a investigar, as pistas vão surgindo e vão aparecendo. Eles pegam depoimentos, pistas, alguma coisa e vão indo até resolver o caso. Certo, pessoal? Outra curiosidade, esse seriado, essa série, aliás, americana, passava no SBT, né, aos domingos depois do programa Silvio Santos, ou seja, era depois da meia-noite, que se passava, né, esse caso, né, Cold Case, em português Arquivo Morto, né, se passava depois do SBT, depois do programa Silvio Santos, né, e era muito legal de assistir, pessoal, porque tu vê um caso sendo resolvido e a justiça para essas pessoas, ou para esse que morreu, essa pessoa que morreu, é a justiça sendo feita, porque o verdadeiro assassino indo para a cadeia, o que acontece? O que acontece? A justiça é feita. Certo? Exatamente, a justiça é feita depois de tanto tempo, porque tu nunca sabe quando tu começa a assistir qual é o ano, aí que é falado. Certo? Por isso que eu disse que pode ser de várias décadas. Certo? Exatamente. Exatamente. Então vejam, pessoal, tá? Né? E a curiosidade, outra curiosidade que também chama a atenção, pessoal, é o seguinte, que dependendo da circunstância, se essa circunstância não acontecesse, né, o caso nem era investigado. Tá entendendo? Esses casos aí são reabertos devido a uma circunstância, ou alguma pista, alguma coisa que leve ao paradeiro. Ou simplesmente também por acharem os restos mortais. E aí começarem a investigar. Certo? Então, assim, é uma série legal porque busca fazer justiça, né? Resolve casos antigos que, né, foram
arquivados ou esquecidos ou até mesmo resolvidos de forma incorreta, o verdadeiro assassino é preso e o caso é resolvido. Certo? E o mais legal de tudo é depois que tu resolve o caso, né? Aparece, porque um dos detetives acaba olhando e acaba aparecendo ali no meio do episódio, o quê? A imagem daquela pessoa que foi assassinada, né? Como se essa pessoa que fosse assassinada dissesse, agora eu posso descansar em paz. Exatamente, porque o crime foi resolvido. E o verdadeiro culpado preso, galerinha. Exatamente. É uma série boa de assistir, né? Pra quem gosta de justiça e, né, que o verdadeiro culpado fique atrás das grades. Certo, galerinha? Ah, que pena! Acabou o nosso vídeo de hoje, mas não se preocupem que amanhã tem mais Curiosidade News. Um abraço forte, pessoal, até vocês e até o nosso próximo Curiosidade News. Fui!